Bem, começamos agora o último do nosso vídeo dessa semana, falar um pouquinho sobre a questão dos valores que permeavam a sociedade estadunidense desse período e, posteriormente, falar um pouco da memória que foi construída e da historiografia que foi construída a respeito desse período de industrialização e do surgimento dos chamados magnatas da indústria. Okay? Pois bem, vamos lá. Uma das questões que é apontada nesse texto é a questão do surgimento de um conflito no campo das ideias e concepções, valores, entre essa nova forma de viver que estava colocada e os valores tradicionais que eram defendidos pelos estadunidenses. Né? Então, se por um lado se louvava as promessas materiais dessa economia industrial madura, extremamente engrandecida, por outro, havia uma grande preocupação pelos abismos sociais, pela desigualdade que estava sendo gerada pelo monopolismo, né? Pelo desenvolvimento dessas grandes empresas monopolistas e o surgimento desses magnatas. Então, assim, de certa maneira, a crença nos direitos da propriedade, né, que se aliava aos interesses dessa grande indústria, convivia também com a crença na livre concorrência, que estava completamente comprometida pelo monopolismo, né? Uma vez que o monopólio vai quebrando a possibilidade de livre concorrência e, com isso, também limitava a possibilidade de mobilidade social, tornando a ideia de uma terra de liberdade muito distante da realidade a partir daquele período. Né? Então, esse desejo de manter a livre concorrência, de manter as oportunidades para ascensão social, para mobilidade social, gerava também um anseio por maior regulamentação, pela criação de leis que limitassem a criação de trustes, limitassem a criação desses monopólios, de cartéis que controlavam e regulavam informalmente, né, os preços, as fusões que geravam empresas gigantescas e com uma concentração de renda muito marcada. Então, esse anseio por esses princípios mais tradicionais gerava essa necessidade, esse desejo de regulamentação. Ao mesmo tempo, e que está já desde a origem, né, a gente percebe a relação da religião com a questão, né, da produtividade, especialmente de algumas matrizes religiosas advindas aí do protestantismo histórico, especialmente em caso dos calvinistas, né, que os autores apontam como que a ética calvinista, especialmente expressa na experiência estadunidense, tinha uma noção de uma responsabilidade individual por parte, né, dessas pessoas que deveriam, ou melhor, havia uma compreensão de que a santidade seria aliada da riqueza. Né? Inclusive, essa frase exatamente, né, a santidade é aliada da riqueza, teria sido proferida por uma autoridade episcopal calvinista na região de Massachusetts naquela época, né? Eles citam isso. E, por outro lado, a pobreza era quase sempre vista como uma espécie de castigo de Deus para aqueles que eram preguiçosos, indolentes, né? Que não se dedicavam de maneira devida, não empenhavam o seu tempo de maneira a modelar a utilizá-lo produtivamente. E, paralelamente a isso, consideravam também que o Estado, ou qualquer outra organização privada, não deveria intervir nos assuntos econômicos, né? Que deveria predominar justamente esse empreendimento individual, essa responsabilidade individual pela produção. Então, essa forma de pensamento, esse tipo de valor, ele estava presente antes, ele estava presente aí nesse momento, mas também ele é cada vez mais, e ainda que ele legitime a propriedade,
a propriedade privada, inclusive, ele cada vez mais também vai entrando em conflito com a própria realidade do monopolismo, em que limita fortemente essa livre iniciativa e a mobilidade, que antes era muito mais concreta do que a partir de então. Agora uma questão, né, que no século XIX vai ser muito marcante e que vai repercutir fortemente nos Estados Unidos, mas não somente, né, em várias outras regiões do mundo, mas que nos Estados Unidos vai ganhar expressão através do discípulo do Herbert Spencer. Herbert Spencer foi um dos principais pensadores, filósofos nesse campo do pensamento que eu vou apresentar, e que nos Estados Unidos tem como principal discípulo o William Graham Sumner, que é o darwinismo social. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o darwinismo social. Acredito que você já tenha ouvido falar alguma coisa, mas ele é muito importante para a gente pensar a realidade dos Estados Unidos e, na verdade, no mundo, né? Essa questão do darwinismo social está muito ligado às correntes dominantes de pensamento no mundo no século XIX. Então, uma das coisas que eles apontam é que, se num primeiro momento a teoria da evolução de Darwin, que é a ideia da teoria da evolução das espécies, né, que a gente percebe no passar do tempo a adaptação das espécies, as mais variadas, ao meio ambiente, né, a natureza vai se adequando às condições de vida que são colocadas, e a ideia central da teoria da evolução do ponto de vista biológico, né, é de que as espécies mais adaptadas ao meio, elas conseguem sobreviver e com isso vão passando a sua genética, né, para as próximas gerações, e com isso as espécies vão sobrevivendo e evoluindo também conforme aqueles mais adaptados ao meio sobrevivem e repassam a sua genética. Se isso no primeiro momento é visto com bastante horror por parte dos grupos religiosos puritanos, né, que é o calvinismo inglês, que se reproduz também na experiência dos Estados Unidos, a ideia da teoria da evolução. Por outro lado, aquela que foi uma espécie de apropriação sociológica, eu vou colocar bem entre aspas, da teoria da evolução, que é o darwinismo social, ela foi bastante bem recebida por esse grupo, né? Isso é uma questão que os autores colocam. O que seria o darwinismo social? O darwinismo social pode-se dizer que é uma espécie de deturpação da teoria darwinista, uma vez que ela é empregada aos seres humanos e empregada especialmente a uma espécie de releitura do darwinismo voltada para a compreensão das sociedades humanas, que consideram que os seres humanos teriam também, nesse processo de adaptação ao meio, se desenvolvido e alcançado o seu mais alto grau de desenvolvimento. E nesse processo também haveria diferentes raças humanas, isso eles não chegam a mencionar no texto, mas diferentes raças humanas que seriam mais ou menos desenvolvidas, aí, mais ou menos capazes em função dessa sua adaptação ao meio. Então, implica inclusive uma ideia evolutiva aí entre os próprios seres humanos. Também por parte desses pensadores do darwinismo social, seria maléfico à sociedade qualquer tipo de ação social, né, por parte de qualquer organização social, ou especialmente pelo Estado, que ajudassem as pessoas que tivessem alguma situação de dificuldade, né? Ou seja, não poderia de nenhuma maneira incentivar que eles sejam desajustados ou limitar os mais fortes. Então é bem aquela coisa do que o mais forte sobreviva, né? Então a ideia deles é que o Estado deveria deixar a sociedade se comer entre si, né? E aí o mais forte que sobrevivesse, o mais forte com isso possibilitaria o desenvolvimento aí da própria espécie humana, né? Então essa é uma das características que o darwinismo social defende, uma vez que faz essa apropriação da teoria do Darwin para pensar as sociedades humanas. Mas
não é apenas de darwinistas sociais que os Estados Unidos se constituem, né? Há, inclusive, dentro dos Estados Unidos, diversas vertentes aí do pensamento socialista e trabalhista, né, que se opõem a essa percepção aí do darwinismo social e que também tem sérias críticas à propriedade privada, à ideia da concorrência, especialmente concorrência desenfreada, e que inclusive defendem uma ordem socialista com base em ideias de cooperativismo e coletivismo. Um dos mais importantes teóricos desse período, do século XIX, é o Henry George, que escreve esse livro que eles mencionam, Progresso e Pobreza, criticando fortemente a questão do monopólio da terra, ao qual ele atribui grande parte dos problemas sociais, das mazelas que a sociedade enfrenta nesse período. Agora, para finalizar mesmo esse nosso vídeo, falar brevemente das interpretações, que é como eles finalizam esse capítulo, né? Das interpretações históricas e da memória construída sobre o século XIX e essa questão da industrialização e surgimento dos grandes magnatas nos Estados Unidos. Então, ele fala que eles percebem, né, que há uma relação muito direta entre o momento histórico que se vive e a memória, a historiografia também que se constrói do período que nós estamos estudando. Então, por exemplo, em momentos de bastante otimismo, de euforia consumista, como ocorreu né, logo após aí, né, no início aí do século XX, há uma interpretação de que essa explosão industrial dos Estados Unidos teria sido diretamente associada à Guerra Civil e que, graças a essa Guerra Civil e a vitória do Norte, né, que seria entendida como uma nova revolução americana, teria sido possível esse grande desenvolvimento, a construção de estradas de ferro, né? Então a Guerra Civil teria sido um impulsionador desse desenvolvimento industrial estadunidense. Já durante o período da Depressão e da quebra da Bolsa de Valores em 1929, já surgem interpretações como a do Matthew Josephson, que foram bastante críticas ao papel desses magnatas, né, que são chamados, né, os industriais são chamados por ele de barões salteadores, que seriam capazes, né, de roubar, de trapacear, sem o menor escrúpulo. Então, é construída essa imagem bem negativa num período de pessimismo econômico, que é o período do final da década de 1920. Já no período de Guerra Fria, o autor aponta que os estudos sobre a industrialização do século XX tentaram se ater apenas às questões estruturais em relação ao crescimento industrial, destacando os estadistas industriais, né, retratando eles como indivíduos inovadores, que teriam trazido progresso econômico à nação. Então, esse aspecto da crítica que aparece no período da Depressão, né, no período aí da grande quebra da Bolsa de Valores, ela se apaga. E aí, no período da Guerra Fria, há uma valorização, uma visão bastante positivada desses magnatas da indústria. Atualmente, que é essa interpretação mais recente que os autores apontam, há uma crítica a essa noção de que a Guerra Civil teria sido uma segunda Revolução Americana, por diversos motivos, né? Aponta que esses homens de negócio eles não formariam um bloco único e diante dos assuntos da guerra, né, e especialmente no período de reconstrução, e que, inclusive, grande parte dos desenvolvimentos econômicos que possibilitaram esse boom industrial teriam ocorrido na década de 1840 e 1850, e que, apesar da guerra ter criado algumas demandas produtivas, como por calçados, cobertores, armas, né, tecidos de lã para fazer os uniformes, em geral, a maioria dos estudiosos concorda que essa produção acabou desviando recursos de outros setores, o que limitou a taxa de avanço tecnológico. Então, a guerra, na verdade, teria até freado um pouco uma tendência que já estaria ali colocada. Então, essa interpretação mais recente desassocia a guerra desse grande desenvolvimento industrial que acontece aí no final do século XIX, de meados a final do século XIX e início do século XX. Okay? Com isso, nós encerramos a aula de hoje.
Na semana que vem, eu já coloquei nesse mesmo slide, tá? Mas não estava previsto para essa semana. Mas na semana que vem a gente começa com a discussão sobre a conquista da última fronteira e sobre o imperialismo. Ok? Nos vemos até mais na sexta-feira. Desculpem, na quarta-feira nós conversamos aí sobre esse tema. Abraços e até mais, pessoal.